Olá, pessoal, tudo jóia? Para quem não me conhece, o meu nome é Fernanda Cordeiro, do Especialité Educação Continuada, e hoje eu trouxe aqui um assunto que eu gosto muito de conversar, que é a respeito da performance ventricular, né? Então, é um assunto que eu acho gostoso a gente falar, porque a gente sai um pouco, ou ao menos integra um pouco, aquela segmentação que a gente faz, até para fins didáticos, né? Da função sistólica ventricular, depois função diastólica ventricular. E a minha ideia com esse bate-papo de hoje é mostrar para vocês como isso está super interligado e a importância e como isso é interdependente, né? Que são funções que, ainda que a gente aprenda de forma isolada, são funções interdependentes, tá? Fica comigo então, depois da vinheta, vamos falar sobre performance ventricular. Muito bem, pessoal. Então, como eu estava conversando ali com vocês, qual que é a ideia, né? A ideia é a gente entender o ventrículo, no caso aqui a gente vai falar do ventrículo esquerdo, como um órgão que tem a sua função, vamos dizer assim, dependente tanto da sua boa função diastólica, quanto da sua boa função sistólica, com um objetivo maior que é qual? Com o objetivo de produzir débito cardíaco, não é verdade? Porque, afinal das contas, quando a gente pensa em coração, né, com a função do coração dentro do sistema cardiovascular, é manter a coluna de sangue fluindo em direção anterógrada, né, e fluindo sempre dentro de uma determinada pressão. E ele tem ali, então, que produzir aquele volume por minuto. Essa é a função do coração, tá? Por que eu gosto desse assunto? Porque quando a gente fala de função ventricular, né? Então, se ao invés de colocar performance ventricular, eu tivesse colocado o título desse slide como função ventricular, por muito tempo ignorou-se, né? Isso na medicina, e agora já há bastante tempo também o pessoal já sabe que a função diastólica é muito importante, né? Mas durante muito tempo, ou até hoje ainda, eu acho que ficou muito, me fugiu a palavra agora, mas ficou muito marcada a função do coração como bomba propulsora. E sim, de fato, é bem importante isso, né? Quando a gente fala em bomba propulsora, a gente está pensando em alguma coisa que propele, que envia, que faz força, né? Pensa em contração, pensa em sístole, tá? Mas, há muitos anos também já se sabe que a função diastólica ventricular é super importante também, né? Então, assim, relaxar no momento adequado, receber o volume no momento adequado, sob baixas pressões, também é função extremamente importante ventricular, tá? E tudo isso para gerar o nosso débito cardíaco, ok? Então, eu gosto muito dessa expressão performance ventricular, porque realmente existe aí uma inter-relação entre função sistólica e diastólica que não é menos importante. E quando a gente vai estudar isso, a gente geralmente, para fins didáticos mesmo, a gente estuda de forma separada. Função sistólica ventricular é assim, pá, 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 normalidade é tal, tal, tal. Função diastólica ventricular é outro capítulo, né? E, na verdade, uma depende da outra, tá? Não existe um coração que sofra de uma disfunção sistólica sem sofrer de disfunção diastólica também, porque o coração ele trabalha num contínuo, né? Então, se ele não se contrai bem, ele acaba que ele não se relaxa bem, ele aumenta as pressões de enchimento e aí aquilo vai virando uma bola de neve, muito embora a gente faça os estudos de forma separada, tá? Então, olha, eu trouxe esse slide aqui para pontuar, né, com o objetivo de pontuar para vocês quantos fatores estão embutidos nessa boa performance ventricular,
tá? Porque a boa performance ventricular, ela vai gerar um bom débito cardíaco. O meu objetivo é esse, né? O nosso objetivo é esse, se a gente quer débito cardíaco, tá? Então, veja, se eu for imaginar que o coração ele recebe um determinado volume que vem lá das veias pulmonares, tá? E ele vai fazer, então, o enchimento ventricular, tá? Então, eu preciso, VDF aqui seria de volume diastólico final. Então, como que nós vamos encher esse ventrículo? Né? Do que eu preciso para encher esse ventrículo adequadamente? Então, são grandezas que representam aqui a função diastólica, tá? Primeira coisa, eu preciso de distensibilidade ventricular, tá? Então, a distensibilidade, ela está relacionada à saúde do miocárdio, né? Então, o miocárdio saudável, ele tem uma certa elasticidade, ele tem complacência, ele consegue acomodar bem variações de volume que possam ocorrer, certo? Então, o miocárdio saudável, ele é elástico, ele tem certas propriedades elásticas. É só a gente imaginar um miocárdio não saudável, né? Então, cheio de deposição de fibrose, e aí ele vai ficando enrijecido. Então, é como um elástico, né, de cabelo. A gente tem aquele elástico bem molinho, de prender o cabelo, bem macio, e a gente tem aqueles elásticos que são mais duros, mais rígidos, tá? Então, um ventrículo saudável, ele tem que ter uma boa complacência, uma boa distensibilidade, tá? Outra coisa que eu preciso que esteja em ordem para o bom enchimento ventricular é o relaxamento do ventrículo. Quando a gente fala de relaxamento, talvez venha à nossa mente uma coisa assim de, né, de relaxar, de ficar mole. Mas saibam que o relaxamento do ventrículo esquerdo, ele é um processo ativo. Existe custo de ATP, ele gasta ATP para fazer isso. Ele precisa de oxigênio para se relaxar, certo? Ele não é uma coisa totalmente, ainda que exista uma porção, como eu posso dizer, passiva desse relaxamento ventricular, ainda tem também o relaxamento que a gente diria que ele é, vamos dizer assim, ativo, né? Às custas de ATP. Então, imagine que um miocárdio que está recebendo baixa oferta de oxigênio, naturalmente ele vai ter essa função deteriorada ou prejudicada, certo? E a parte, vamos dizer assim, passiva desse relaxamento seria aquele momento em que o ventrículo retorna à sua posição inicial, né? Então, a gente está falando aqui de diástole, de enchimento. Vamos imaginar que no ciclo anterior o ventrículo se contraiu e, como uma mola, de forma, de fato, nesse momento passiva, ele tende a voltar à sua posição original, certo? Então, também existe essa contratorção, que a gente diz, né? Ou esse movimento de recoil, onde ele torceu e aí ele distorce, tá? Isso também faz parte do relaxamento ventricular. Muito bem, outra entidade, vamos dizer assim, muito importante ao enchimento do ventrículo esquerdo é o próprio átrio esquerdo, né? O átrio esquerdo, nós conversamos um pouquinho disso a respeito, muito por cima, a respeito da função atrial esquerda, né, na semana passada, mas a gente viu que o átrio esquerdo, ele tem função de reservatório, ele tem função de conduto, de conduíte entre veias pulmonares e ventrículo esquerdo, e nós vimos também que ele tem a função de bomba. Então, eu preciso de uma função atrial mantida para que, durante a contração atrial, ele faça a sua parte, contribuindo ao enchimento ventricular esquerdo, certo? Outra pessoa importante nessa história é a própria válvula mitral. Esse slide eu fiz baseado no livro do Brownwald, que é um livro de medicina. Então, assim, na medicina eles têm muita estenose de mitral, né? É muito comum por causa da febre reumática. Isso não é uma verdade na medicina veterinária, mas a válvula mitral, ela entra aqui com um papel importante, porque, veja, se eu tiver uma mitral estenótica, uma mitral que não se abre
como é que eu vou encher esse ventrículo esquerdo, né? Se ela não se abre direito, eu tenho então impedimento ao enchimento ventricular esquerdo. Por isso, então, a válvula mitral está aqui representada. Não deixa de ser importante, tá? E o próprio pericárdio, gente. O pericárdio, em quadros de pericardite, em quadros de efusão pericárdica, eu tenho uma limitação ao enchimento ventricular, né? Então, se a pressão do pericárdio estiver aumentada, seja por deposição de líquido no interior do pericárdio, seja porque ele está fibrosado, espessado e tenha aumentado a sua rigidez, eu vou ter um impedimento, né? Ou um obstáculo, aí, vamos dizer assim, ao enchimento do ventrículo esquerdo, tá certo? Então, veja quantos fatores nós pontuamos aqui para que este sangue que chegou das veias pulmonares seja bem acolhido e bem recebido pelo ventrículo esquerdo, para que aí sim, de fato, ele possa realizar a função sistólica, tá? E aí, do que depende essa função sistólica? Bom, para gerar o volume sistólico, produzir o volume sistólico no coração, eu preciso da contratilidade, e aí a gente está se reportando à própria capacidade do sarcômero, né? Das suas propriedades contráteis. Se tiver tudo ok, ele vai fazer uma boa contração, né? Diferente de repente, uma cardiomiopatia dilatada, por exemplo, onde o cão não tem capacidade de encurtamento da fibra, né? Então, se eu não tenho encurtamento, eu não tenho pouca contratilidade, e aí isso naturalmente vai prejudicar a função sistólica ventricular, tá? Aumentos da pós-carga. A gente sabe que quando a pós-carga aumenta, né? Então, aquilo que se opõe ao esvaziamento ventricular, a gente sabe que a gente tem uma redução da função sistólica. Naturalmente, né? Porque ele encontra uma maior dificuldade ao seu esvaziamento. Então, isso vai reduzir a função sistólica. Então, em quadros de pós-carga alta, seja uma estenose subaórtica, seja uma hipertensão arterial sistêmica, eu vou ter redução da função sistólica. Talvez não no primeiro momento, né? Onde existe uma adaptação do ventrículo a isso, mas com a cronicidade do processo, sem dúvida alguma, eu vou ter uma redução do volume sistólico produzido, tá? Alterações de pré-carga. Olha, gente, a gente tem que entender que um ventrículo que não recebe volume não tem como ejetar volume, né? Ele só vai ejetar aquilo que ele receber. E a pré-carga aqui, ela está intimamente relacionada nessa situação a todos esses fatores aqui, né? Todos esses fatores estão interferindo na pré-carga. Ou, se não forem esses fatores, se tudo isso aqui estiver ok, eu posso imaginar um paciente desidratado, por exemplo. Isso é uma redução da pré-carga, né? O paciente teve vômito e diarreia 3 dias, está desidratado. Naturalmente, eu vou ter uma redução do volume sistólico também, ok? E a própria estrutura do coração. O que eu poderia entender aqui como estrutura? Gente, alterações estruturais, por exemplo, como uma insuficiência mitral, né? Que é o nosso arroz com feijão da medicina veterinária, de pequenos animais. Se eu tenho, por exemplo, uma insuficiência mitral, eu posso ter a contratilidade ok, eu posso ter uma pós-carga que está ok, eu posso ter a minha pré-carga adequada, vamos dizer assim, ou no caso da insuficiência mitral um pouquinho aumentada, né? Mas, se na hora que o ventrículo se contrai, parte só vira volume sistólico, né? O volume efetivo é só uma parte disso. Por quê? Porque existe uma fração regurgitante de sei lá quantos %. Então, ele se contrai, mas o que de fato é efetivo, o que de fato vai para a aorta, pode não ser o volume total, o volume diastólico final que a gente tinha aqui, né? Por quê? Porque grande parte pode estará voltando para o átrio esquerdo, tá? Outra alteração estrutural, por exemplo, a gente pode pensar em algum bloqueio de ramo, por exemplo, onde a gente tem atraso ou perda
vamos colocar melhor talvez, perda do sincronismo entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito, tá? Então, no bloqueio de ramos, onde eu tenho atraso da contração de alguns segmentos, naturalmente isso vai prejudicar o volume sistólico final, né? Ou o volume sistólico, perdão, tá? Isso vai prejudicar o volume sistólico porque eu estarei estruturalmente trabalhando de forma não sincrônica, de forma inadequada. Então percebam o quanto função sistólica e diastólica são importantes e como elas são interligadas. Você quer ver um outro exemplo? Se a função sistólica não está preservada, né, então se eu tenho uma disfunção sistólica, no momento da contração ventricular, é muito importante, na hora que a gente tem um encurtamento das fibras longitudinais, isso é importante, por exemplo, para o enchimento do átrio esquerdo, porque eu tenho, vamos dizer assim, o empuxo, né, do anel valvar mitral, ele desce em direção ao ápice do coração e isso gera uma pressão negativa, isso faz cair a pressão dentro do átrio esquerdo, isso favorece o enchimento atrial esquerdo. Quando a minha função sistólica não está preservada, quando eu tenho disfunção sistólica, esse movimento menor vai prejudicar o enchimento atrial esquerdo, tá? E, portanto, vai prejudicar quem? Vai prejudicar a pré-carga. E aí a gente chega aqui de novo com um problema que se auto-perpetua. Então, entender o quanto essas funções são interligadas, o quanto todo esse funcionamento, ou as fases desse funcionamento é interdependente, eu acho muito importante, tá? E aí, gosto de colocar assim, o grande finale, né? Então tá, olha, tá tudo certo aqui, distensibilidade ok, relaxamento tá ok, o átrio esquerdo tá com a função jóia, válvula mitral, pericárdio, tudo certo, contratilidade correu bem, pré-carga, pós-carga, estruturalmente tá tudo certo. Tá bom, então geramos o volume sistólico, tá certo? Só que a frequência cardíaca do paciente é 30 batimentos por minuto. Não vou gerar débito com isso, né? Porque o débito é volume minuto. Então, ainda eu dependo de uma frequência cardíaca adequada, né? Dentro dos limites fisiológicos de cada espécie, para gerar o débito cardíaco adequado àquele paciente. Então, quando a gente faz um exame ecocardiográfico, gente, a gente tem que estar atento a essas situações todas, porque elas são todas muito interdependentes. E isso nos ajuda a pensar e interpretar os nossos achados ecocardiográficos. Eu tenho certeza que deve ter me fugido uma série de outros exemplos que eu poderia dar. Mas eu espero que com esse vídeo eu tenha trazido para vocês à luz a esta interdependência de função sistólica e diastólica, e como por isso eu acho tão mais adequado a gente se reportar à performance ventricular, né? A performance de fato, porque se a gente falar só de função, eu acho que via de regra, naturalmente é uma tendência de vir só a função sistólica, a função contrátil, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Eu, de verdade, adoro esse slide, adoro essa discussão a respeito de performance. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, inscreva-se e ative o seu sininho, porque na semana que vem eu estarei de volta para a gente bater mais um pouquinho de papo a respeito de ecocardiografia veterinária. Obrigada por ter assistido. Um super beijo. Valeu!